Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Nós vos suplicamos, Senhor, que a obra da vossa misericórdia dirija os nossos corações, pois sem vós não podemos vos agradar. Sem vós não podemos vos agradar. Nessa pequena oração da coleta de hoje, caros católicos, está expressa uma importante verdade. Nós precisamos do auxílio divino, do auxílio da graça divina para agradar a Deus. É-nos impossível agradar a Deus, ou seja, cumprir a sua vontade em todas as coisas, sem o auxílio divino. É-nos impossível amar a Deus sobre todas as coisas, sem o auxílio de Deus. É-nos impossível guardar, sem o auxílio dele, todos os preceitos da lei natural. É-nos impossível perseverar no estado de graça, sobretudo até o fim da vida, sem o auxílio divino. Nossa dependência de Deus é completa, caros católicos. Nosso Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E São Paulo diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como vinda de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Tudo isso é um fato, nada podemos fazer sozinhos na ordem natural, nada podemos fazer sozinho que nos alcance o céu, que nos aumente a glória no céu. E mesmo na ordem natural, precisamos sempre da moção divina. Nossa Senhora também reconhece essa dependência completa no seu Magnificat, quando diz: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque lançou os olhos para a baixeza ou para a humildade de sua serva, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Nossa Senhora reconhece a sua pequenez por ela mesma e reconhece que foi Deus quem operou nela grandes coisas. Efetivamente, sem Deus não podemos agradar a Deus. Podemos tirar dessa verdade, caros católicos, alguns princípios para a nossa vida. O primeiro é que devemos ter vida de oração sólida, pedindo a Deus as graças de que precisamos, para evitar o pecado, para praticarmos o bem, para avançarmos na virtude, precisamos da graça divina. Deus pode dar a graça sem que peçamos, evidentemente, e de fato nos dá muitas vezes. Todavia, o normal é que alcancemos a graça pela oração, suplicando a Deus. E essa oração deve ser atenta, perseverante, humilde, confiante e resignada, isto é, aceitando o modo de agir divino. Destaquemos aqui a humildade e a confiança necessárias na oração. Devemos efetivamente rezar com muita humildade e com muita confiança, nos dispondo a cooperar com a graça divina. Devemos rezar com muita humildade, quer dizer, sabendo que por nós mesmos nem mereceríamos ser ouvidos, reconhecendo que somos praticamente nada diante de Deus, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo que precisamos de Deus para agradar a Deus. Porém, devemos ao mesmo tempo rezar com muita confiança, com firme esperança de que Deus vai nos ouvir pela sua onipotência, bondade e misericórdia infinitas e não fará ouvidos surdos às nossas humildes súplicas. Ele atenderá aos nossos pedidos no tempo oportuno e do modo oportuno. Primeiro princípio que devemos tirar dessa dependência total de Deus é a necessidade da oração, da boa oração. Outro meio poderosíssimo para receber os auxílios divinos e poder então agradar a Deus é pela boa recepção dos sacramentos e boa vivência dos sacramentos já recebidos. Devemos então
procurar, com auxílio divino, viver bem o nosso batismo, ou seja, viver bem como filhos de Deus, viver bem as promessas de nosso batismo. Devemos procurar, com auxílio da graça, viver bem a nossa crisma, ou seja, viver bem como soldados de Cristo, defendendo o bem sobrenatural primeiro em nós mesmos, guardando a fé e a caridade, propagando o bem espiritual, o bem sobrenatural no nosso ambiente. Os casados devem procurar, com auxílio da graça, viver bem o matrimônio, a semelhança da união entre Cristo e a Igreja. E devemos pedir a Deus a graça, então, de viver bem esses sacramentos. Todos devemos procurar receber muito bem a comunhão e confessar regularmente. Devemos nos preparar para a comunhão com desejo de nos unir a Cristo, de nos assemelhar a Ele, preparando-nos bem para isso ao longo da missa. Devemos procurar frequentemente a confissão com um coração realmente contrito. O segundo princípio que podemos tirar da dependência total de Deus é então essa boa recepção dos sacramentos e a boa vivência dos sacramentos já recebidos, pois nos sacramentos encontramos graças abundantes para agradar a Deus. Um terceiro princípio que podemos tirar é que não devemos fazer nada, absolutamente nada, independentemente de Deus. Não devemos jamais querer fazer as coisas simplesmente com as nossas próprias forças. Nas coisas grandes e nas coisas pequenas, devo me apoiar em Deus. Devo fazer todas as coisas, pequenas ou grandes, em união com Cristo, senão não serei agradável a Ele. Para as grandes coisas, nós até nos apoiamos em Deus mais facilmente, pedimos a ajuda dEle, oferecemos a Ele com maior facilidade, pois vemos claramente que estão além de nossa capacidade e de nosso domínio. Para as coisas menores, porém, temos tendência, muitas vezes, a pensar que podemos resolver só com nossas qualidades, nosso engenho, nossa força. E assim, não pedimos o auxílio divino nessas coisas menores, não nos colocamos na dependência de Deus nessas pequenas coisas, não oferecemos a Deus essas pequenas coisas. Consequentemente, não agradamos a Deus nessas obras feitas assim, independentemente dEle. E Deus permitirá que fracassemos em muitas dessas obras para que compreendamos que dependemos dEle, para que compreendamos que uma obra que não está feita sob a dependência total de Deus não é uma obra agradável plenamente a Ele. Pedir o auxílio de Deus, saber que dependemos dEle mesmo na mínima coisa, exige maior humildade do que pedir o auxílio de Deus em algo grande. Por isso, temos mais dificuldades em conhecer nossa dependência total de Deus nessas coisas menores. É um princípio importantíssimo, caros católicos, esse de pedir o auxílio de Deus, mesmo nas pequenas coisas, e fazer as mínimas coisas em união com Ele, para que possamos fazê-las por Ele, para reconhecer assim nossa dependência total dEle. Claro, não é possível pedir explicitamente o auxílio de Deus em cada uma de nossas inúmeras ações ao longo do dia, nem as oferecer a Deus uma por uma individualmente, nem reconhecer explicitamente a nossa dependência em cada uma delas. Todavia, devemos ter essa disposição de alma ao longo de todo o nosso dia e devemos fazer esse oferecimento, esse reconhecimento e esse pedido de auxílio de modo genérico no início do dia, em nossa oração da manhã, pedindo o auxílio de Deus para todas as nossas ações do dia, oferecendo a Ele todas as nossas ações do dia, reconhecendo a nossa dependência dEle em cada momento do dia que começa. E devemos renovar isso de modo genérico, uma ou outra vez ao longo do dia, e podemos fazer isso explicitamente para algumas ações, quando a graça nos mover a isso, e nas ações em que sabemos
pela experiência que reconhecemos menos a nossa dependência total de Deus. Nosso Senhor é muito claro quando diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode de si mesmo dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Depois enfeixá-lo-ão, lançá-lo-ão no fogo e arderá. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Com as orações, a boa recepção e vivência dos sacramentos e com a dependência de Deus reconhecida ao longo do nosso dia, em todas as nossas ações, agiremos com humildade e confiança em Deus. E com o auxílio dele, poderemos agradar-lhe, fazendo realmente a vontade divina em tudo. Estaremos unidos à videira e daremos frutos. De fato, não há outro caminho para agradar a Deus, para nos santificarmos e para irmos ao céu. Sem o auxílio divino, não podemos agradar a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.